Na minha tradução diz que pagará caro por isso. Mas aquele que obedece aos mandamentos diz que ele será galardoado ou será recompensado. Então, na minha tradução diz quem zomba ou que despreza a palavra, mas tem tradução que diz aquele que despreza a palavra, ele será punido. Tem tradução que diz aquele que despreza a palavra, merecerá, né? Mas o que teme ao mandamento, aquele que obedece ao mandamento, na minha tradução diz será regiamente recompensado. Mas tem tradução que diz que será galardoado. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa grande oportunidade de estar na tua presença. Agradecemos, Deus, pela vida de cada irmão que está, Senhor, pela vida, pela saúde, por ter nos guardado, por estar nos guardando, Senhor, todos os dias, ao acordar, Senhor, durante o dia e ao dormir novamente. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, que nos dá saúde, que nos dá entendimento, temor, coloca no nosso coração o entendimento, sabedoria. Tenha compaixão. Coloca, meu Deus, nos nossos corações o desejo ardente de cada dia mais de servir, ganhar almas para o teu reino. Meu Deus, que o Senhor encontre em nós um adorador de excelência, pessoas que oram, que intercedam uns pelos outros, por aqueles que estão, meu Deus, precisando de um milagre. Estão precisando, meu Deus, de uma resposta à justiça. Estão precisando, meu Deus, de uma intervenção do Senhor na sua vida, em todas as áreas, Senhor. Pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amparo, Tu és o único que pode nos socorrer, porque o Senhor se compadece do seu povo, o Senhor se compadece daqueles que chegam a Ti, Senhor, com o coração contrito e o coração quebrantado. Amém. Ó Deus bendito, a Sua palavra diz que o Senhor é nosso sumo sacerdote, que se compadece de cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos nesse momento. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos algumas coisas sobre perecer. Desde o começo do mundo, que Deus ele trabalha na prevenção. Deus ele sempre foi um Deus que trabalhou com prevenção. Deus colocou o homem no jardim ali e disse para o homem trabalhar, cultivar, cuidar, mas no meio daquele privilégio todo, Deus colocou uma árvore dentro do jardim, e a Bíblia diz que todas as coisas que Deus fez, eis que eram muito boas, não é? A árvore ali também, ela era boa, embora ela tivesse um fruto que pudesse fazer Adão cair e se afastar de Deus pela desobediência, mas aquela árvore estava ali para disciplinar a vontade de Adão. Porque se Deus coloca Adão lá e não deixa nenhuma restrição, então Adão não saberia o que é obedecer. Ele não teria noção do que é obedecer. Não tem nada que me proíba, eu posso fazer tudo, né? Então, isso às vezes é a razão de muitos filhos não se firmarem na presença de Deus, não respeitam mais os pais, porque os pais liberam tudo, não tem restrição. Então, quando você impõe limites ao seu filho, a uma criança, ela cresce sabendo que tem limites, que tem algo que não pode ultrapassar, que tem alguma coisa que ela não pode quebrar. Então aquela árvore era boa, estava no meio de tudo que Deus criou e que era bom. Então ela não era má, embora ela tivesse um fruto ali que poderia causar, e causou, como nós sabemos, o pecado de Adão, na sua desobediência, fez com que ele fugisse da presença de Deus, se afastasse da presença de Deus, e no primeiro momento foi um fugitivo de Deus. Então, toda pessoa que peca, toda pessoa que comete um delito, seja dentro de casa, seja na sociedade, ela tem aquele instinto de fugir, porque ela sabe que ela ultrapassou o limite que ela não deveria ultrapassar. Todo aquele que, a Bíblia diz aqui, todo aquele que despreza a palavra. Então, desde o começo do
utilizado a sua palavra em advertência. Deus, ele usou essa advertência com Adão. Adão foi lá e Eva pecaram, então eles pereceram, porque eles não puderam mais viver eternamente. Foram expulsos do jardim, e agora sobre eles haveria de vir o cansaço, sobre Adão a fadiga, o suor do rosto, o trabalho secular. Sobre Eva veio as suas dores de parto, e hoje a gente sabe que as mulheres, hoje em dia, a maioria das que estão numa gestação, às vezes tem um certo risco, né? Então as mulheres, elas sofrem nas suas gestações, tudo consequência do pecado, da desobediência, porque desprezaram a palavra de Deus, desprezaram o conselho. Amém. E hoje, irmãos, a gente pode ver no nosso meio, na nossa rua, no trânsito. Às vezes você vai no trânsito e vai dirigindo, você olha uma placa ali, limite 60 quilômetros, aquilo ali é uma advertência. É a palavra que está como se fosse ali figurada numa advertência. Você não pode ultrapassar. O radar está ali. Às vezes você chega ali perto de outro radar, 30 km por hora, e você vem a 60 e de repente tem que frear, porque se você passar aquele radar de 30, aparentemente não vem carro atrás, não vem carro na frente, mas se você ultrapassar ali, lá vem multa. Você vai ter que tirar daquilo que você já não tem. Você vai acrescentar uma dívida de graça, não é? Você olha para uma faixa proibindo ultrapassar. Ali é um sistema que você não pode quebrar. Você está viajando de avião, até os aviões, eles têm um limite para subir. Eles são comandados pelas torres. Olha, você tem que baixar mais o voo, você tem que subir, porque vem outro. Embora o espaço aéreo é infinito, mas eles têm cuidado para que uma rota não cruze a outra. Então são instruções, irmãos, todos os dias. Você entra no metrô, aquela mulher está falando: cuidado ao sair do metrô, ao sair do trem, cuidado entre o metrô e a plataforma. São cuidados, são avisos simples do nosso dia a dia, e que às vezes é para benefício nosso, não é para prejudicar. São para nos disciplinar, não é? No Japão, existem coisas no Japão que eles nem precisam colocar placa, porque o povo já é disciplinado. O povo sabe fazer as coisas sem precisar que ele seja ordenado. E às vezes aqui no Brasil nós olhamos, é uma bagunça, é muita indisciplina, é muita gente quebrando leis, quebrando coisas simples. E Deus é a mesma coisa, o reino de Deus, com respeito à nossa salvação. Coisas pequenas podem nos tirar da presença de Deus. Mandamentos simples podem nos tirar da presença de Deus, se nós não cumprimos. Mandamentos simples também, quando nós obedecemos, podem nos colocar, irmãos, na presença de Deus, nos garantir a salvação, não é? Eu lembro que quando Deus ele mandou construir as peças do tabernáculo, todas elas na sua devida medida, altura, largura, comprimento, tudo. E Deus advertiu Moisés: olha, cuida que faças de acordo com o que te foi mostrado lá no monte. Uma coisa simples. Faz como te foi mandado, foi te mostrado lá no monte. E Moisés poderia muito bem, esse púlpito aqui, deixa eu ver, tem 1 palmo, 2 palmos. Mas Deus disse que era 2 palmos e 1 dedo. Acho que não vai perceber não, 1 dedo só. Mas uma obediência parcial para Deus é desobediência total. Verdade. É isso que a palavra de Deus diz. O apóstolo Tiago ele diz que se nós cumprimos todos os mandamentos, mas nós tropeçamos em um, nós somos culpados de todos os mandamentos. Então Deus ele mandou que Moisés fizesse o tabernáculo ali, as suas peças, com todos os centímetros ordenados, tudo.
E a Bíblia diz que Deus inspirou homens, o Espírito Santo, para que eles fizessem de acordo com o que Deus tinha mostrado. Deus inspirou homens para fazer entalhe, para fazer desenho, para fazer igual como foi mostrado no monte. E Deus, a intenção era que Deus viesse habitar no meio do povo. Então aquelas obediências, aqueles detalhezinhos, ia fazer com que Deus viesse e habitasse no meio do povo, no deserto. Olha só. E Deus veio, eles inauguraram o tabernáculo, a nuvem veio, a glória de Deus encheu aquela tenda, e agora o povo via a glória de Deus ali no meio da tenda, ali subia, quando Moisés subia para o monte, Deus falava, e o povo ficava olhando Moisés subir, e quando o monte fumegava, o povo se curvava, porque ele sabia que agora Deus estava no meio. Detalhes, não é? Detalhes, irmãos. Eu lembro que eu vi uma vez um homem sendo entrevistado no Jô Soares, num programa, e ele falou que lá numa fábrica de carros, lá na Alemanha, eles estavam contratando cegos para tocar nos carros depois dos carros terem passado para a linha de produção. E o rapaz estava dizendo que o cego é como se ele enxergasse com o tato. Ele tinha uma percepção de tato nas pinturas, para saber se a tinta de uma determinada produção estava de acordo com a outra produção de carro que ia vir, né? Porque você está trabalhando aqui, você percebe aqui não tem nada, mas um cego ele tem uma percepção muito maior. E ele falou que aquilo melhorou a qualidade da empresa, detalhes na ponta dos dedos, porque aquilo que os cegos percebiam estava fazendo com que a empresa tivesse mais lucro. Não precisa retrabalhar não, eles já detectaram aqui, ó, não tem problema de passar com pintura fosca, com pintura que mais lá na frente ia instalar, ia soltar, não. Os cegos estavam fazendo trabalho perfeito. Detalhes que faziam a empresa dar lucro, não é? Mas existem também detalhes que podem fazer uma pessoa, uma empresa perder. São detalhes da vida da gente, irmãos, que fazem a gente crescer e fazem a gente perder. E uma das coisas está em obedecer a palavra. Mandamentos simples, como por exemplo, Deus mandou Noé também fazer a arca. Constrói uma arca para ti e para a tua família se salvar. Constrói. E Deus, desde o começo, ele é detalhista. Deus, ele é detalhista. Quando ele, depois eu volto para a arca de Noé, mas quando Deus ele construiu todas as peças do tabernáculo, a Bíblia diz que ele mandou santificar todas, ungir, e todas elas foram santificadas, todas se tornaram santas. Ninguém poderia tocar, ninguém poderia chegar lá e tocar como eu estou tocando aqui, ó, nesse púlpito. Ninguém poderia tocar aqui, ó, com essa peça aqui, não poderia tocar não, de maneira nenhuma. E a Bíblia conta que quando a arca foi levada e quando ela voltou para Israel na época de Davi, e colocaram a arca em cima de bois. Ao invés de ser homens carregando a arca, colocaram em cima de bois. E a Bíblia diz que um certo homem, por nome Uzá, a Bíblia diz que ele percebeu que o boi tombou, né? O boi tombou e a arca ia caindo. E eu creio, irmãos, de todo o coração que aquele homem, do reflexo, ele segurou ali na arca que vinha tombando. Mas lá atrás, a Bíblia diz que Deus falou que ninguém deveria tocar em nenhuma peça para que não morresse. Olha o detalhe lá atrás. Deus, ele viu até, eu creio que Deus talvez viu a intenção boa dele. Talvez eles estavam andando aqui do lado dos bois, né? O boi andando, eles aqui do lado, acompanhando o passo do boi. De repente o boi pisou em algum chão desnivelado, né? Algum desnível, e a arca tombou, e quem sabe ele naquele reflexo. Mas a palavra lá atrás já tinha
sido determinada, que ninguém deveria tocar. Então não importava a boa intenção, era não tocar. Então, eu creio que naquele momento ali ele deveria ter deixado a arca cair no chão, mas ele não deveria quebrar aquele simples detalhe, simples mandamento. Então, num detalhe, no reflexo, talvez ele não imaginou, nem lembrou lá atrás que aquilo já estava determinado que ninguém tocasse. E a Bíblia diz que ele foi fulminado ali, perante Davi, perante os filhos de Israel. Mas foi mal? Não, foi mal aos olhos de Deus que ele tocasse. Mas será que foi mal? Deus foi mal? Não. É porque a palavra de Deus já tinha sido designada, que ninguém poderia tocar, em hipótese alguma. Não toca, não toca, não toca. Embora que ele não tivesse tido boa intenção, mas ele não obedeceu, né? Desprezou a palavra. Ele diz que aquele que despreza, ele perece. Mas aquele que guarda, a Bíblia diz que ele será galardoado, será abençoado. E quando nós olhamos para a vida de Noé, quando Deus disse para ele, com 500 anos, o homem com 500 anos, 500 anos, faz uma arca, com a qual tu te salvarás tu e toda a tua família, né? E Deus mandou ele construir. Deus poderia muito bem ter instalado o dedo ali, todos terem morrido de infarto, ou ter morrido de alguma peste, de alguma praga, e ter preservado Noé e sua família. Mas não. Noé, mesmo sendo justo, ele teve que construir, teve que trabalhar, teve que, quem sabe ali, muitas vezes, bater o dedo no martelo, bater o dedo numa tábua que escorregou, uma viga que, quem sabe, a Bíblia não conta isso, mas provavelmente acontece numa construção. Alguém se machuca, alguém é imprensa, né? E a Bíblia diz que Deus deu as medidas para Noé. E lá no final, no capítulo 6, a Bíblia diz assim, ó, e fez Noé conforme tudo que Deus havia ordenado. E quando ele construiu a arca, Deus disse assim, agora que você fez tudo, agora entra na arca, tu, tua esposa, teus filhos e a esposa de teus filhos. Ele diz assim ainda, porque te hei visto justo no meio dessa geração. Olha, irmãos, detalhe. Noé poderia muito bem ter falado assim, mas essa tábua aqui dá até aqui, ó, não dá 6 metros como o senhor quer, dá 5 metros e 85. Acho que Deus não vai se importar, não. 85, 15 centímetros. Deu 95, falta 5 centímetros aqui, acho que Deus não vai perceber, não. Né? Mas detalhe é detalhe. Amém. Detalhe é detalhe. É a mesma coisa. Deus, ele escreve para os filhos de Israel, lá em Deuteronômio 4, do 1 e 2, ele fala que ninguém deveria acrescentar nada à sua palavra, nem diminuir. Por quê? Porque vocês precisam entrar na terra prometida. E se vocês quiserem entrar na terra prometida, vocês vão ter que obedecer os mandamentos. E hoje, irmãos, qual é a nossa terra prometida? É os céus. Para onde nós queremos ir? Aonde Deus quer nos introduzir? Como Ele queria introduzir a nação de Israel. Então, por isso que Ele tem os mandamentos. Olha, vocês não quebrem, vocês obedeçam. Vocês façam tudo conforme está escrito. Quando Moisés morreu, Deus falou a mesma coisa para Josué. Olha, eu estou contigo, ser forte e corajoso. Contudo, ele disse assim, tem cuidado de obedecer os mandamentos que Moisés, meu servo, escreveu. Então você vê que vem uma geração, vai outra geração, mas os mandamentos é o mesmo. Amém. E nós temos, irmãos, que obedecer. Vem uma geração, vai outra geração, mas o caminho para o céu é o mesmo, é arrependimento. É batismo nas águas, no nome de Jesus, é o batismo com o Espírito Santo, é viver em santidade, é perseverar. Esse é o mandamento desde lá do dia de Pentecostes. Amém. Quando o povo viu viu os 120 lá dentro da igreja, adorando, e houve aquela confusão, se eles estavam bêbados ou não, se eles estavam embriagados, e Pedro se levantou ali e explicou, olha, esses aqui não estão embriagados como vocês estão pensando, não.
Mas o que acontece é que está se cumprindo o que foi dito pelo profeta, que diz que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne, e ele foi contando os detalhes, foi contando, até que ele chegou na mente daqueles que estavam questionando ali. Vocês crucificaram Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque nós somos testemunhas. Vocês crucificaram o justo, vocês a quem ele curou, porque aquela multidão que estava ali agora foi a mesma multidão que Jesus Cristo curou. Foi a mesma multidão que ouviu os ensinamentos, foi a mesma multidão que disse: crucificam, crucificam. Jesus falou na noite que ele foi preso, ele falou assim: olha, todos os dias eu estava com vocês lá no templo, e vocês não me prenderam. Né? A mesma multidão que ouviu o ensinamento foi a mesma multidão que tentou crucificar Jesus, e aquilo caiu na mente deles, e eles disseram que eles estavam com o coração tão contrito, tão abatido por aquelas palavras de Pedro, que eles sentiram arrependimento profundo e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? O que faremos, varões irmãos? O que nós devemos fazer? E agora nós somos culpados do sangue de Jesus, nós somos culpados de ele ter sido crucificado. O que nós devemos fazer para reverter a nossa situação de culpa, de pecado? E foi quando Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Então, daquele dia para cá, daquele dia até hoje e até Jesus voltar, esse é o mandamento para a salvação. Não tem outro. Não tem outro mandamento. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que obedece aos mandamentos, ele será galardoado, ele será recompensado. Com o quê? Com a vida eterna. Mas aqueles que desprezam a palavra, ele perecerá. E aquela geração que viu a arca sendo construída ali desde o começo, e a arca foi tomando forma, e de repente alguém de longe viu: olha o que estão fazendo ali, vamos lá olhar, vamos, quem sabe ele chegar e falar assim: rapaz, que coisa, eu nunca vi isso na minha vida, que construção é essa? E ficava ali rodeando a arca, e aos poucos a arca foi tomando outra proporção, né? Às vezes a gente chega num lugar, eles estão construindo um prédio, passa uma semana, você volta lá, o prédio já está todo para andar, aí de repente o prédio já está mais acima, aí de repente estão colocando aquelas cerâmicas, aqueles vidros ao redor, a janela, de repente você olha, o prédio já está pronto. E a mesma coisa foi no dia de Noé. As pessoas viram o começo da arca, viram ali, quem sabe, Noé lá em cima, trabalhando pelo lado de fora, calafetando, como a Bíblia diz, né? Calafetar é como se fosse colocar rejunte entre uma cerâmica, mas só que lá era tábua, e eles colocavam betume entre uma tábua e a outra. Você imagina, por dentro e por fora, aquela arca, por dentro e por fora, batendo. Eu sei porque lá no Amazonas eu vi muita gente construindo barco, do nada, assim, do zero. Pega uma viga grande, eles medem, aí eles serram, eles fixam a madeira no chão, e aquela madeira começam a fazer as costelas do barco, né? Começam a talhar e vão pregando. Aquela tábua que não encaixa lá por ser tão grande, eles põem uma fogueira aqui do lado e eles empurram para lá, e elas são presas num ferro, numa corda, e aquela fogueira fica aqui. Se soltar de lá, a madeira ela volta de uma vez, porque ela está fresca, né, que eu chamo de madeira fresca. Mas depois de um dia, ela sendo aquecida aqui, você pode soltar a corda, que ela não volta de uma vez, não, ela já fixa lá, já ficou fixa lá. Aí eles serram o tanto, eles pregam e ela encaixa lá perfeito. E depois que eles fazem o casco todo do barco, irmãos, eles se assentam assim e vão pegando o martelo ou o ferro, e eles sentam assim do lado de umas fibras, aquele monte de fibra assim, e eles vão molhando no óleo queimado,
que eles vão colocando nas brechas e vão batendo, horas e horas e horas, só numa brecha. Aí eles vão lá no final, aí depois eles voltam aqui no começo, eles vão batendo até quando não entra mais. Foi isso que Deus mandou Noé fazer. Tu a calafetarás por dentro e por fora do betume. Além de construir, ainda teve que entupir, brecha por brecha, brecha por brecha. Era um mandamento, estava lá. E a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Qual foi a recompensa de Noé? Qual foi a recompensa? Ele se salvou, ele e a sua família. Salvação. Constrói a arca, obedece, porque é para você se salvar. Então hoje o mandamento para nós nos salvarmos não é diferente, irmão. Deus nos deu mandamento, Deus nos deu palavras, Deus nos deu instruções, Deus está dando instruções ao mundo, para o mundo se arrepender, o mundo se voltar para Deus, as pessoas se voltarem para Deus, buscarem a salvação, porque aquele que guarda as palavras, lá em Apocalipse diz, Apocalipse 13:10, porque guardardes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei, da hora da provação que há de vir sobre toda a face da terra. Amém. Provar aqueles que estão na terra. Aleluia. Irmãos, nós estamos repetindo aquela geração de Noé. Muitos estão entrando na arca para ser salvos, mas outros ainda estão olhando. É muito bonito, né? É muito bom estar na igreja, é muito bom participar, mas tem que entrar no plano de salvação. Amém. Tem que entrar, tem que estar ali firme, sabendo que a qualquer hora que Jesus vier, não, eu estou dentro do plano. Eu estou preparado. E a Bíblia diz, irmãos, quando Noé construiu a arca, não choveu logo não choveu. Passaram-se 7 dias, a porta da arca estava aberta. Eu creio que era uma porta mais ou menos como essa aqui, largura, porque passou elefantes, passou girafa, né? Passou animais grandes. Você imagina, o elefante passa aqui, eu fui naquele zoológico, eu olhei perto da pampulha, cada elefante dava isso aqui de altura. Então aquela arca estava com uma única porta aberta, só tinha uma porta, só havia uma porta, para tipificar Jesus Cristo, que disse assim, eu sou a porta. Então ele é a única porta. Nós não temos como ser salvos fora de Jesus. Nós não temos como entrar no céu fora de Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz, olha, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome existe, nenhum outro nome existe, dado entre os homens, pelo qual nós devemos, olha, fala dever, é um dever nosso ser salvo, é dever nosso, irmão, é Amém. dever, eu tenho dever de ser salvo, verdade, porque foi investido uma vida no meu lugar. O próprio Deus investiu na vida de Jesus Cristo, o Filho dele, para enviar na cruz, para eu não perecer. Aí no final eu não sou salvo. Quanta desonra, não é? Então, nós devemos ser salvos. E hoje nós estamos vivendo numa geração que despreza a palavra, que zomba da palavra. Os irmãos sabem que há um tempo atrás fizeram um Jesus no carnaval, fizeram um homem lá de personagem de Satanás, e esse personagem arrastava Jesus pelo cabelo, e aquele Jesus ia tombando, e aquele diabo no meio da multidão, socando Jesus, chutando, zombando, não é? Zombando. Esse ano não sei o que vai ter, mas a Bíblia diz que aqueles que zombam da palavra, aqueles que menosprezam a palavra, eles perecerão. E Jesus, quando morreu, lá em Hebreus 10, fala que ele foi às regiões mais baixas da terra e falou àquela geração que outrora tinha sido desobediente à palavra de Deus. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que enquanto se preparava a arca, lá na época do dilúvio, Deus falou para aquelas almas que estavam ali, olha, vocês tiveram 100 anos,
aproximadamente 100 anos, a arca foi construída. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Noé tinha 500 anos, e o dilúvio aconteceu no ano 600 da vida de Noé. A Bíblia fala isso. Então, eles tiveram oportunidade. Como hoje, tem muita gente tendo oportunidade de estar aqui, ó. Muita gente tendo oportunidade de estar aqui, ocupando teclado, guitarra, outro teclado ali, outras cadeiras ali. Tudo isso aqui é oportunidade, irmãos. Mas a Bíblia diz que eles desprezaram Noé, desprezaram aquele momento ali que Deus tinha preparado para eles uma arca. E Jesus, a Bíblia diz que ele foi lá e falou àqueles espíritos que eles foram desobedientes, desprezaram a palavra. Então a nossa geração hoje é uma geração que tem desprezado a palavra de Deus. E para eles, a Bíblia fala que o destino é perecer. Mas nós, irmãos, que estamos lutando pela nossa salvação, estamos nos esforçando, a Bíblia diz que haverá um galardão. Amém. Por isso, irmão, não desanima. No meio do problema, não desanima. No meio da dificuldade, lembra da recompensa que está guardada nos céus. No meio da dificuldade, nós vamos sair daqui, desse mundo, como a Bíblia diz, que é com dificuldades que o justo ele é salvo. Verdade. É com dificuldade, então não desista, não desanima não. Pode acontecer o que acontecer, não desanima. Nós temos promessas de um novo céu e uma nova terra. Amém. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos, quando os seus discípulos estavam ali, sabendo que Jesus ia subir, ele falou assim: mas eu preciso ir. Eu preciso subir para o meu Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E eles talvez ficaram ali pensando: e agora, né, nós vamos perder a companhia de Jesus. E Jesus falou assim: olha, não se turbe o vosso coração, não. Não fique preocupado, não. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, ele falou assim: há muitas moradas. Irmãos, existem lugares que nós não imaginamos que existem. Se a Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas e cristais, como que não é os aposentos lá? Tudo para nós, tudo investido para nós. Glória a Deus. Não é? E o apóstolo Paulo ele fala lá em Colossenses 3, que se nós já morremos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá de cima, onde Cristo vive, e não nas coisas que são daqui da terra. Nós devemos buscar as coisas que são lá no alto, e não as que são daqui da terra. Amém. O que tem lá em cima, irmãos? Nós devemos buscar. Preparado para nós. Esse mundo ele vai perecer. Tudo que está ao nosso redor, tudo que é visível, que nós vemos aqui e agora, casas, montanhas, esses verdes, aí tudo vai perecer. Porque esta terra, irmão Toninho, a Bíblia diz que ela está reservada para o fogo eterno, o dia da condenação do homem ímpio. Está reservada. Então é inevitável que essa terra não seja destruída. Mas nós, o apóstolo Pedro diz, logo em seguida no mesmo livro, e diz assim: mas nós, pela sua palavra, nós temos a promessa de um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Nós temos, então isso ninguém tira de nós. Isso não é uma ilusão. Bendito Isso seja não Deus. é coisa assim que é um sonho, não é realidade. Então nós devemos manter a nossa vida nas mãos do Senhor, confiar no Senhor e obedecer os seus mandamentos, guardar a sua palavra. Por isso que Deus falou para Josué: daqui a 3 dias vocês vão entrar na terra prometida. Hoje nós não sabemos quantos dias faltam para o Senhor vir, não é? Ele diz assim: cuida para que tu não te desvie dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda. Procura obedecer, para que vocês entrem na terra prometida, que eu vos dou, para vocês descansarem. E nós queremos, irmãos, descansar desse mundo. É muita correria, é muita angústia, é muita tristeza, é gente doente para um lado, gente doente para o outro, é família, é filho, é neto, com situações difíceis. Somos nós mesmo que lutamos, acordamos, e às vezes do nada nós sentimos desânimo, porque nós estamos nesse mundo. Nós sentimos angústia, e embora nós
estamos em pecado, nós não estamos em falha com Deus, mas tem dia que você só a misericórdia do Senhor para te ajudar. Porque nós estamos nesse mundo, nós estamos nesse corpo perecível, nós estamos nesse corpo que ainda sente angústia, sente tristeza, mas o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu tenho por certo, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A glória por vir no futuro que há de ser revelada em nós. Amém? Então ele fala para nós seguirmos firmes, guardar a palavra de Deus, mantermos firmes. Ele diz assim: eu sei que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Então eu sei que Deus é poderoso para nos guardar, irmãos. Embora no meio das nossas fraquezas, no meio do nosso desânimo, Deus, Ele é por nós. E Ele só quer que nós o obedecemos. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Não desanima. O Senhor é por mim, é por você, Glória a Deus. é por nossa família. Os mandamentos do Senhor e da sua palavra, eles não são pesados. Eles não são pesados. A palavra de Deus, ela é pura. A Bíblia diz que ela é escudo. Ela é tudo de bom, menos pesada. A palavra de Deus é alimento. O próprio Jesus falou: olha, as minhas palavras são espírito e são vida. Então não existe nada na palavra que não seja para nos beneficiar. Bendito. Nós temos que fazer é nos apegar. O livro de Hebreus fala que nós agora devemos nos apegar com mais firmeza às verdades já ensinadas, para que delas jamais desviemos, diz assim, jamais desviemos. Então não vamos segurar, vamos perseverar. O Senhor Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Perseverar nos mandamentos do Senhor, não é? Então eu tenho que ver o que falta para eu ser salvo, o que falta para eu ser salvo. Se o Senhor vier em breve, eu sei que Ele vai vir, o que precisa? O que eu preciso fazer? O que eu preciso obedecer? Então nós temos que procurar essas coisas, não é? Está faltando eu ser batizado? Não, então eu quero ser batizado. Está faltando eu receber o Espírito Santo? Está faltando, então eu vou receber. Está faltando o quê? Eu perseverar mais? Então eu vou perseverar. O que está faltando? Eu me santificar mais? Então eu vou me santificar. Porque são tudo mandamentos. E são, como eu falei para os irmãos no começo, os mínimos mandamentos, eles podem nos colocar nos céus. Como também desobedecê-los, pode também nos tirar da vida eterna. Amém? Amém. Então, graças a Deus. Glória a Deus. Questão. Amanhã, se Deus quiser, vamos estar por aqui de novo. E vamos esperar com confiança no Senhor, que o Senhor há de nos ajudar em tudo que nós precisamos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Deus, pela sua palavra, pela vida. Bendito seja Deus. Pela vida do irmão Toninho, irmã Glória a Deus. E todos, meu Deus, aqueles que precisam, bendito seja Senhor, Deus. Precisam, meu Deus amado, da tua ajuda nesses dias tão difíceis que está vindo sobre a face da terra. Ó Deus bendito, é o Senhor quem tem nos sustentado nas suas mãos. É o Senhor que tem nos dado perseverança, ânimo, aleluia, Senhor, para estar na tua casa. Eu sei que cada vinda